A gente pode dizer que talvez chega num ponto da vida do homem em que ele simplesmente apodrece. É como se ele tivesse podre e a gente conseguisse sentir o fedor de longe. Esse apodrecimento do homem é como se fosse equivalente a um homem que trabalhou a vida inteira se aposentando, parando de trabalhar. Aí do nada parece que ele envelhece, tipo uns 20 anos, e fica um velho senil e frágil. Isso nada mais é do que ele parou de se estressar, ele parou de se movimentar, ele parou de produzir testosterona, e então ele envelhece. Só que esse fenômeno de apodrecimento, ele vem acontecendo cada vez mais cedo na vida dos homens jovens, que estão mórbidos, estão sem energia, sem vitalidade, e talvez isso seja fruto de uma vida fácil, de não ter muito com o que se preocupar. E esse é o ponto. Deixa eu ir com o Pinito aqui, hoje falo da minha cidade natal, do parque de exposições da minha cidade. Agora são 6 horas da tarde, já está noite. Deixa eu ir com o Pinito aqui. O ponto talvez seja justamente esse conformismo. A gente tem que entender que aqui no YouTube já se tornou um tanto quanto clichê falar sobre como ser mais masculino, como ser melhor como homem. Mesmo sendo clichê, eu não vou parar de falar. Como ter mais energia masculina e qualquer atributo que a gente possa colocar em rótulos masculinos que fazem com que a gente se sinta melhor, talvez somente no espectro do ego. Mas o que temos que entender é que toda essa coisa não é algo que a gente busca direto naquilo. A gente entende que aqueles atributos são apenas consequências de eu estar lutando batalhas. E é exatamente como se fossem músculos. Eu não olho para um cara que tem músculos e penso, esse cara ele conseguiu isso do nada. Ele teve que fazer coisas para conseguir aquilo. Ele teve que se sacrificar, ele teve que investir tempo, dinheiro, energia, saúde. Aquilo teve um custo para ele ficar com um shape legal, para ficar grande, para ficar legal. E os nossos atributos masculinos são a mesma coisa, são construídos ao longo de uma batalha. Mas é claro que essa batalha não é uma batalha épica, uma coisa que existe só na nossa cabeça, que a gente finge estar lutando para se sentir menos medíocre. Isso é uma batalha real, uma batalha numa busca que ninguém precisa ficar sabendo de um autoaprimoramento. Claro que se a gente é mais burguês, mais de vida fácil, esse aprimoramento vai ser um aprimoramento intelectual, vai ser um aprimoramento dos nossos hábitos, ter uma rotina mais produtiva, ler livros, se tornar mais inteligente, até mesmo dedicar um tempo a se aprimorar espiritualmente, se a vida nos permitir. Mas vamos ser sinceros, aqui no Brasil, 90%, isso não está errado, 90% tem essa batalha como sendo uma busca financeira, uma busca de construir mais grana. E eu também vou ser sincero contigo, a minha busca hoje é essa. A minha principal busca hoje é elevar o patamar do meu negócio, dos meus negócios, e é onde eu dedico 80% do meu tempo em atingir uma meta financeira. Os outros são um tempo dedicado a este hobby que aqui tu tá vendo nesse exato momento, que é um exercício intelectual para mim. Mas a maioria das pessoas tem como uma grande batalha uma busca de um auto-melhoramento na vida financeira. Ou seja, se tu não tem hoje na tua vida, se tu tem uma sensação de paz consigo mesmo, uma sensação de que tá tudo bem as coisas como estão, mesmo que em muitas vezes eu vim aqui te ensinar a ser estoico e ser conformado com as coisas que tu tem, mas nunca deixar morrer a tua ambição de uma busca por mais, se tu tá conformado com o shape que tu tem, com o estilo de vida que tu tem, a tua inteligência, né, teu intelecto, se tu tá conformado com a tua moral, tá conformado com o teu círculo social, com o dinheiro que tu tem, enfim, um contexto de vida no geral que te faça se sentir conformado, significa que tu enfraqueceu. E esse é o ponto do apodrecimento que eu tô falando, um apodrecimento que vai te deixar estagnado, que vai te deixar numa situação de tá tudo bem do jeito que tá, eu não preciso correr atrás de alguma coisa a mais. Perceba que os homens são movidos a isso. Se tu parar para estudar história mesmo, a história da humanidade, aquela que nos contam nos livros de história que nem se sabe se é assim mesmo, ou se essa é só a versão dos vencedores, você vê caras como Napoleão Bonaparte, por exemplo, que conquistou a Europa inteira, como outros caras que também conquistaram outros lugares, e a gente se pergunta por que esses caras não param, cara? Será que isso é falta de sexo? Será que eles estão tentando compensar alguma coisa? E talvez seja.
Mas na real é os caras tentando travar mais batalhas para se sentirem vivos, né? Claro que tem uma questão pragmática e política também, mas na real é isso aí mesmo, é uma vontade de se sentir vivo através da batalha. Nós não estamos no posto do Napoleão, mas nós somos conquistadores da nossa própria vida. E esse é o ponto. Estava assistindo uma série ontem à noite, a série A Imperatriz. Estava assistindo com a minha mulher. É uma série que conta a história do Império Austro-Húngaro. Bem interessante, bem legalzinha a série. E a série ela faz um contraponto do Imperador Franz com a Imperatriz. O Imperador Franz era um cara extremamente pragmático. Ele fazia as coisas pela ótica da política, é assim que a política tem que ser, etc. E a Imperatriz foi retratada como aquela rainha, a Imperatriz que ligava para o povo, ela tinha um sentimentalismo com o povo estava sofrendo, ela ia lá e cuidava do povo, meio que fazia a função de como teria que ser a Imperatriz mesmo. Mas a série deixa claro essa dicotomia do masculino e do feminino, sendo o homem algo extremamente pragmático. E a mulher não sendo assim, sendo mais emocional, sendo como tem que ser. E eu pedi pra minha mulher, e aí, o que tu acha que tá certo? Como é que tem que ser? Se tu fosse imperatriz, eu fosse imperador, como é que a gente teria que ser? Eu falei pra ela, eu acho que tem que ser pragmático. E ela, não, mas esse é um jeito muito frio de tratar as pessoas apenas como estatística. Aí eu falei pra ela, olha só, realmente é um jeito muito frio, só que se a gente for numa posição como essa, imperador do Império Austro-Húngaro, provavelmente a posição mais poderosa da Europa nos anos 1800 e pouco, e os quebrados, se tu for emocional com o povo, você vai ser repartido no meio pelas pessoas ao seu redor, pela política ao seu redor, das pessoas que estão tentando tomar sua posição. Como é retratado na série, se o imperador perde a postura, o irmão dele vai lá e toma o lugar dele. A mãe dele vai lá e toma o lugar dele. Ele é escanteado por alguma pessoa. Enfim, é aquele drama clássico de qualquer série ou filme da Idade Média que tem rei, império e essas coisas. O pragmatismo ele precisa ser executado, que nada mais é do que se manter num constante movimento, né, numa inércia em movimento para manter a situação rodando, né, que é o poder se consagrando na busca de mais poder, como dito pelo Maquiavel no livro O Príncipe, né, que é um tutorial de como ser um príncipe. O poder precisa buscar mais poder, senão ele deixa de ser poder. Alguém vai tomar o poder de você. E é a mesma coisa com a nossa própria vida na esfera pessoal. O homem, quando ele não está buscando mais poder, alguma coisa acontece, é meio que deu uma brecha, tudo desanda, né, tudo desanda. É tipo assim, pensa na analogia daquele cara que parou de trabalhar, se aposentou, aí engordou, criou barriga, aquele cara de 40 anos que sempre treinou, aí ele ficou uma semana sem treinar e ele nunca mais vai voltar pra academia, é difícil. É mais ou menos nesse espectro aí que eu tô querendo botar essa reflexão do apodrecimento, de tu se manter em constante movimento. E esse movimento são as tuas batalhas. Como eu já disse, não vamos romantizar ter batalhas para lutar. Vamos entender que as nossas batalhas é busca de mais dinheiro. É só isso, sendo bem simplista contigo. Não vamos romantizar, mas é preciso estar buscando. É preciso estar em constante busca para entender que tudo que a gente busca só é resultado da busca. Até mesmo aquelas coisas mais estéticas, aquelas coisas que compõem a nossa imagem. Quando tu vê vídeo aqui no YouTube de alguém dizendo como se comunicar melhor, como se posturar melhor, né? Como se aparentar ser um cara mais foda, não adianta usar um Rolex, não adianta se vestir melhor. Tudo isso é energético, é uma energia, é uma coisa, é uma vitalidade que está mais pro lado de dentro do que pro lado de fora, mais na essência do que na casca. E isso não é construído pela uma decisão que a gente tem, vamos decidir ter aquilo e vamos ter aquilo. Não, aquilo é consequência de uma busca, consequência de uma batalha, consequência de estar em movimento. E aí eu faço um parênteses aqui para dizer também, sabe aqueles caras que a crise da meia-idade, né? A crise da meia-idade do cara que chega numa certa etapa da vida e compra uma Harley para se manter radical e compensar a baixa da testosterona. Ou aqueles caras que nem estão numa crise de meia-idade, mas que têm uma vida ok e compram um Chevette para manter o seu estresse, né? O homem precisa de alguma coisa para se estressar.
Perceba que esses caras que compram um Chevette são os caras que estão com uma vida ok. É um cara que tem uma mulher ok, uma mulher que apoia, tem um emprego legal. Não é que ele pode esbanjar dinheiro, claro que não, mas ele tem uma vida ok, ele não tem muito o que se preocupar. Aí esse cara vai lá e compra um Chevette, ou compra uma moto de fazer trilha, ou começa a praticar algum hobby, ou compra uma Harley, ou qualquer coisa semelhante a isso. Isso nada mais é do que o homem buscando alguma sarna para se coçar, porque ele precisa estar se estressando com alguma coisa. Porque o cortisol nele é, de certa forma, até quase que positivo, se não for em excesso, ajudando com que ele se mantenha cada vez mais vivo, ao invés de morto. Em um dos vídeos passados eu falei sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida é um impulso vital, uma vontade de potência que faz com que você flua para cima, com que você necessite produzir mais vitalidade para estar vivo, e isso, por sua vez, faz com que a vitalidade seja cada vez mais produzida. E a pulsão de morte é o exato oposto, a mesma lógica, só que no oposto. É uma mortalidade, uma vontade de ficar estagnado e parado, e que por sua vez faz com que dê mais preguiça ainda e menos vontade de levantar da cama. E aí chega num ponto que tu se torna mórbido e não consegue mais se mexer. Bom, acho que deu para entender o que eu quis explicar, né? Deixa eu ir com o Pinto aqui, convido você a participar da Alpha Life, a nossa comunidade de homens que está em busca de autodesenvolvimento. Hoje nós somos muito mais uma comunidade de homens muito unidos do que uma escola onde estudamos. Apesar de que sim, você pode continuar estudando, tanto lá dentro da Alpha Life, quanto você recebendo o resumo dela em áudios no WhatsApp, porque eu sei que você não tem tanto tempo disponível assim, e eu respeito o seu tempo. Portanto, eu te mando os resumos da Alpha Life por áudio no WhatsApp, além de você participar de um grupo chamado A Cúpula da Alpha Life. O link dela está na descrição desse vídeo aqui, e ela tem um custo de 20 e poucos reais por mês. Um abraço.